alimentos que realmente prejudicam muito o nosso corpo. Esses 3 alimentos são açúcar, e eu vou dizer, isso eu vou fazer um resumo da outra vez que eu vim aqui, tá bom? O açúcar, ele entra dentro do seu corpo como um ladrão, e ele vem roubar os minérios e vitaminas que você tem no seu corpo. Então eu quero enfatizar aqui que nós temos 2 tipos de comida. Nós temos alimentos e coisas. Alimentos e coisas. Isso é muito importante para tudo que a gente vai levar daqui para frente em nossas vidas. A seriedade do porquê Deus falou para Ellen White levar 40 anos escrevendo sobre saúde, é porque Deus coloca uma importância muito grande na questão da saúde para a vida espiritual. Então, até aqui, quem ainda não percebeu o porquê da saúde, e se nós estamos nessa caminhada para o céu, nos últimos segundos da história da Terra, nós precisamos levar avante o entendimento de como é que eu vou seguir daqui para frente para mim realmente me preparar para o céu. E a questão da alimentação, ela é algo que faz parte da nossa espiritualidade. Então lá no Éden, quando Deus falou para Adão e Eva, para eles não comerem daquela árvore, e o mais interessante é que aquela árvore, ela não estava no cantinho do Éden, ela estava bem no centro, porque Deus coloca pontos de importância. E eu vou enfatizar aqui agora, quais são os critérios que Deus coloca para ir para o céu. Um dos grandes critérios, o ponto mais importante, nós já vimos que é Jesus que nos salva. Sem o sangue de Jesus eu não vou para o céu. Sem reconhecer que eu sou um pecador, eu não vou para o céu. E que eu preciso de um Salvador chamado Jesus. Mas agora vamos ver os critérios. Um dos critérios é a obediência. Então Deus coloca como um ponto de extrema importância a obediência. E essa obediência Ele colocou lá no Éden para Adão e Eva. E Ele disse, vocês podem comer de tudo que tem aqui, mas dessa árvore não. Ele só queria um ponto, obediência. E o segundo ponto que vocês vão ver, essa obediência, ela leva a um outro critério de Deus. Entender que nós somos totalmente dependentes dEle. Nós somos dependentes de Deus. Então, se para viver hoje, para respirar, eu dependo completamente de Deus, certo? Aqui na Bíblia diz Herodes, que ele estava falando lá, e de repente, o que aconteceu foi que ele não reconheceu Deus como Criador. E em poucos segundos, tá? Herodes morre. E por que Herodes morreu? Herodes morreu porque Deus desligou o sistema imunológico de Herodes. Você sabia disso? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que é Atos 12. Isso mesmo. Atos 12, no versos 20. A morte de Herodes. Atos 12, versos 20. Então, havia sérias divergências entre Herodes e os habitantes de Tiro e tal, mas eu quero ler aqui, eu quero ler no 21. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, pois ele, por não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou.
Então ele estava todo vestido como um rei, ricamente vestido. Olha a nossa dependência de Deus. Dentro do nosso corpo nós temos bilhões de bactérias, mais bactérias do que sistema imunológico. Então Deus colocou no nosso corpo o sistema imunológico, que ele nesse momento está fazendo uma guerra dentro do seu corpo para salvar a sua vida. É uma guerra de vida e morte. O inimigo coloca ali dentro de você bactérias. E Deus já colocou barreiras naturais, como os cílios é uma barreira natural, a pele é uma barreira natural, os cabelinhos dentro do nariz é uma barreira natural, a saliva é uma barreira natural. E você lavou a mão hoje, as mãos várias vezes, mas aqui na palma da sua mão, isso é científico, tem mais bactérias do que os habitantes do planeta Terra. Agora, com a mão lavada, passou álcool, tem essas bactérias aqui. O que acontece? Elas estão aqui prontas para te atacar. E Deus coloca dentro do seu corpo 12 exércitos de anjos para te defender. E agora, nesse momento, eles são um policial que Deus colocou ali com o poder de viajar no seu corpo e matar qualquer invasor que venha a querer trazer doença para você. O macrófago é um deles, que ele pega a bactéria, o vírus, o fungo, ele agarra, espreme, dissolve, ele come. E a maioria das vezes esse macrófago morre para te salvar, dentro do seu corpo. Ele morre. E aí, se ele não consegue, vem outros, como os linfócitos C e os linfócitos B. Quem são eles? Eles são o exército de elite de Deus. Eles não encostam na bactéria e no vírus. Eles criam uma arma química chamada linfoquina e borrifa nesses invasores, e eles ficam fracos e os macrófagos vão lá e comem. Então, Deus está dando ordem agora para eles não te destruírem. No caso de Herodes aqui, Deus mandou um anjo tocar Herodes, no mesmo instante matou todo o imunológico dele e ele foi comido por essas bactérias que estão aqui no nosso corpo. Então veja que ele foi totalmente comido pelas bactérias e vírus que habitam no nosso corpo. E aí as pessoas devem ter visto uma cena horrorosa, porque de repente a roupa dele caiu ali, o Herodes acabou ali na hora. Ele foi totalmente comido pelas bactérias que estão dentro do corpo. Fungo, bactéria, tudo. E o que Deus quer que nós possamos entender é que o segundo ponto é a dependência. E essa dependência, grava essa palavra, dependência. Porque ela vai te mostrar o porquê, mais de uma maneira forte, porquê que Deus falou para Ellen White que a alimentação, que os 8 remédios naturais, e eu quero dizer para vocês que não são 8 remédios, são 10. Deus fez os 10 mandamentos e deu 10 leis de saúde. Só que 2, usa se quiser, que é a argila e a água, por fora. Argiloterapia e hidroterapia. Agora, se o exército de elite não consegue matar a doença, Deus tem assassinos profissionais para matar a doença. Sabia disso? Assassinos profissionais. E chama NK na ciência, que é Natural Killers. Então, são matadores naturais de Deus. E é interessante, por exemplo, quando a pessoa tem um câncer, o câncer ele tem um núcleo, e eles descobriram que esse núcleo é azul. O que acontece é que os Natural Killers, eles trabalham juntos, são 2, grelina e granzina. Um abre o túnel, como esse tatu que abre para o metrô, tá? Um vem abrindo assim, no meio da doença, e o outro atira, como se fosse bolinhas de canhão, e mata o núcleo do câncer. Mas Deus está fazendo tudo porque Ele é um Deus da vida. Deus colocou o nome dele, eu sou o Deus da vida. Sabia disso? Quando Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Ele é o Deus, né, do caminho, Ele é o Deus da verdade e Ele é o Deus da vida. Concorda comigo?
Ele é o Deus da vida. Então, tudo que você faz para contribuir com a vida vai trazer, então, para você uma conexão com o Deus da vida. Agora eu pergunto para você, por que lá no Éden, Deus criou o ser humano e não criou só com cérebro, nervos, coração e circulação? Parece estranho. Para que Deus tinha que colocar estômago, fígado, intestino, pâncreas, timo, tudo isso, um monte de órgãos aqui dentro? Por quê? Deus se apaixonou em fazer vida. E quando Ele se apaixonou em fazer vida, Ele diz, eu acho que meus filhos vão apaixonar em fazer vida junto comigo. Então Ele deu para você a oportunidade de construir vida junto com Ele. E Ele disse, filhos, eu vou te dar uma máquina de fazer vida, de produzir vida, a sua vida. A sua vida. Mas a matéria-prima é você que vai levar. É você que vai levar essa matéria-prima. Agora, quando nós não obedecemos a Deus, assim como Adão e Eva, a gente pensa, poxa, como Eva foi lá, Deus já falou que tinha um inimigo, como que ela come uma árvore que Deus falou não? E agora Ellen White escreve 40 anos sobre saúde. Eu quero perguntar a vocês que estão aqui, e quem está em casa pensa, e depois pode até mandar para mim a resposta, se quiser. Por que Deus falou para Ellen White escrever 40 anos? Não poderia ser 4 dias? 4 semanas? 4 meses? Mas espera, 40 anos? O mesmo tempo de deserto, né? Agora, por que Deus mandou ela escrever sobre saúde? Alguém quer responder? Eu gostaria de ouvir respostas. Por que Deus... É um ponto importante se pensar, né? Porque a gente pensa muito no evangelho, no aprendizado, da parte espiritual, mas Deus colocou a parte física conectada com a espiritual. O que eu entendi até agora foi, por exemplo, como Deus se apaixonou por fazer vidas, ele também achava que as pessoas iriam se apaixonar. E para isso precisaria saúde. Para isso precisa saúde, é um ponto. E se você não está saudável, você não aprende. Se você não está saudável, você não tem uma compreensão boa, é um ponto. Mas durante a programação, vocês vão entender completamente por quê. Por que Deus falou para Ellen White explicar para o povo sobre a saúde. A saúde, você quer falar? Aqui, nós somos dentro do Espírito Santo. Ponto. Falou o ponto, como diz, o cerne de tudo. Você. A mesma situação, né? Porque você é um templo do Espírito Santo. Presta atenção nisso e guarda essa palavra. Nós somos templos do Espírito Santo. A gente ainda vai comentar isso. Esse é o motivo. Esse é o motivo principal. É claro que Deus quer que você tenha vida, tenha saúde, tudo isso. Agora, como é que eu vou fabricar vida? Lembrando dos 2 tipos de comida. Tem alimento e tem coisa. O que o alimento traz para o meu corpo? Fala tudo. Vida, bem-estar, vigor, vida prolongada por anos e anos, saúde, energia. E o que as coisas trazem? Ela começa a minimizar, roubar, e ela começa até a comer você por dentro. E olha só, eu falei do açúcar. Na minha opinião, e creio de quem estuda sobre isso, é a opinião certa. O alimento, quem é que criou coisas? Deus criou o alimento, o inimigo inspirou a criar coisas. Certo? O inimigo inspirou a criar coisas. Ele fez exatamente o contrário. Uma das matérias na faculdade que eu me apaixonei é bioquímica metabólica. É tudo que você come se transforma em outra substância. E são essas substâncias que serão aproveitadas para as suas células.
As células nascem, crescem, ficam adultas, idosas e morrem. E essas células têm que ser reconstruídas. Então você não tem o mesmo estômago que você nasceu com ele. Deus já fez transplante em você e Ele faz de 2 em 2 anos. Você é totalmente transplantado os seus órgãos. Porque é de pedacinho por pedacinho, não é de uma vez. Então morreu uma célulazinha do estômago, tem outra fazendo a reposição ali. E isso são os alimentos que você leva que vão reconstruir. O inimigo, ele diz, espera um pouco. Se esses alimentos constroem, eu tenho que descobrir uma forma de demolir as células. Então, lembra aqueles prédios que eles colocam tantas coisas ali, né? São dinamites, bombas e tal, e depois faz uma implosão. Então, ele descobriu uma forma de fazer uma implosão dentro das suas células para matá-las. O inimigo não importa de abrir um buracão assim e entrar dentro de você para te destruir. Ele quer fazer uma fresta. É uma pequena fresta. E aí ele consegue fazer um estrago grande. É tipo aquela infiltração que vai de gotinha em gotinha. Ele fala, o que aconteceu para essa parede cair inteira? Porque você sabe bem disso. Uma infiltração leva a isso. Não é mesmo? Leva a isso. Então, basta uma pequena infiltração. E aonde começam as doenças? Numa única célula. Quando essa doença começa numa única célula, olha a fresta do inimigo. Só que o sonho da nanotecnologia, nanociência, é que essa célula, ali, uma única, se eles descobrirem o câncer está em uma única célula, eles matariam essa única célula e ela não espalharia. Mas de repente você sente um mal-estar, vai ao médico, e o médico faz todos os exames e diz, não, você não tem nada. Mas você diz, não, mas eu estou sentindo mal. E ele diz, não, volta daqui 6 meses ou 1 ano para um check-up de rotina. O seu corpo está falando para você que a doença está começando em uma célula. Mas para a tecnologia avançada de hoje, por mais avançada que seja, ela não consegue diagnosticar uma doença dentro de uma célula. Até que essa doença tenha tamanho para que ela possa aparecer dentro das máquinas de diagnóstico. Então, ela passa para outra célula, para outra. Aí, os tumores, nódulos, né, tudo vai 1 centímetro, meio e tal, tem tamanho. Tem as calcificações. As calcificações, tudo que vai acontecendo ali é uma artéria que está ficando cheia de gorduras. Isso não aparece de repente. Ela tem que ter tamanho. Então, quando você sente um leve mal-estar, é o momento de você fazer terapias de Deus, a medicina de Deus. Mas você pode fazer sem sentir nenhum mal-estar. Você pode fazer e sem sentir nenhum mal-estar. Porque é a prevenção. Agora, olha a diferença. Se eu como açúcar, quando eu como um açúcar, esse açúcar não tem enzima, vitamina, nem proteína, nem minerais. E imagina o seu corpo, eu quero que você viaje comigo dentro do seu corpo agora. E ali é como se fosse uma imensa fábrica. E ela é uma fábrica. Aí chega um carregamento, né, de substâncias. Olha, chegou um carregamento aqui, parece que é para fazer glicose. Porque chega outro carregamento é para fazer proteína. Chega outro aqui, é os lipídios, são outros, a vitamina A, vai para onde? Vai para os olhos. E chegou um carregamento aqui, parece que é para fazer glicose. Agora, pensa bem. Qual é a função da glicose no seu corpo? Ela é o seu combustível. Se você não tiver glicose, você desmorona. Seu coração para de bater. Você não tem energia para os seus músculos. A sua memória fica confusa. Tonturas. Você vai cair. Você vai desfalecer sem glicose. Então o inimigo olhou e falou assim, opa, eu tenho que fazer, é o contrário, eu vou fazer uma glicose falsa.
Entra então a açúcar, que ela foi refinada, e hoje ela é considerada a ser eu não falo alimento. Então, ela é uma coisa, ela é um pseudo-alimento, que ela é desmineralizante, descalcificante e empobrecedor metabólico. Ela vai fazer seu corpo enfraquecer. E quando ela enfraquece seu corpo, ela enfraquece o seu imunológico. Segundo estudos científicos, o açúcar causa transtornos mentais, porque ela vai fazer com que você fique hiper, super nervoso. Porque quando entra essa açúcar, os trabalhadores de dentro do seu corpo falam: nossa, parece que era para fazer glicose, mas não tem enzima, vitamina, proteína, nem minerais. O que a gente faz, chefe? Quem é o chefe? Sistema nervoso central. Olha, a única solução é rouba deste corpo. Então, o açúcar entrou e causou uma bagunça lá dentro. E as células que iam produzir glicose têm que sair correndo pelo corpo para fazer algo que não é o costume delas e fazer algo que é estranho para elas, roubar você. Aí ela vai roubar minérios do seu cérebro, vai roubar minérios do seu coração, vai roubar vitaminas dos seus músculos e vai roubar também minérios dos seus nervos. Aí chega e fala: chefe, consegui isso aqui, não dá para pegar mais, senão vai dar problema. Olha, faz o que pode. E quem é que guarda a glicose? Onde é o armazém que guarda o combustível seu? É o fígado. O fígado, ele tem 500 funções. E ele diz: parou, aqui não entra mais nada de glicose, ainda mais essa falsa. Sabe quanto que o fígado precisa para fazer você fazer tudo que você faz, de energia e tudo mais? 30 gramas de glicose ali dentro do fígado. Para ele distribuir para o dia inteiro para você. Ele vai soltando conforme você vai precisando. E essa glicose falsa e esse açúcar agora fica rodando no seu sangue e o sistema nervoso central fala: pessoal, não dá para esse açúcar ficar rodando aí no sangue. Acorda o pâncreas, vai lá dar um alarme, manda o pâncreas começar a funcionar. E o pâncreas fala: chefe, eu já trabalhei. Eu já fiz meu trabalho. Olha, pâncreas, é uma emergência. E o pâncreas, então, começa a fazer insulina. Para queimar aquela glicose, aquele gordura, aquele açúcar no sangue. O que acontece? O pâncreas vê que essa pessoa não para de jogar o açúcar falso ali dentro do corpo. Que não dá para fazer. Aí ele pega e fica bravo. O pâncreas fica bravo. Ele fala: tudo bem, o dono do corpo não está se importando, manda pão de farinha branca, manda arroz branco, manda bolo, manda balinha, e manda doce, e chocolate, e refrigerante, e sorvete. Ok, eu vou fazer uma reserva de insulina. E começa a fazer insulina, fazer, e faz mais do que pode. E a pessoa começa a ficar fraca. Vai no médico, se o médico não faz um exame preciso, vai dizer: você está com hipoglicemia. Você está com falta de açúcar. Vai comer doce, vai comer algo assim, e de repente você come e o pâncreas fala: o que é isso? O que eu vou fazer? E agora já estava vindo muito, agora vem demais. Aí o pâncreas vai na escrivaninha dele, escreve uma carta de demissão e diz: não trabalho mais para esse corpo. Vira diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. Então, primeiro, quando a pessoa tem uma hipoglicemia, ela tem que tomar o maior cuidado, porque ela possivelmente vai se tornar uma pessoa diabética. Diabetes tipo 2 é uma doença, vamos dizer, nova para o mundo. No passado, ninguém tinha diabetes. Até aparecer o açúcar, onde o general Nercos descobriu, ele viajando pela África, e ele fez um estrago no corpo das pessoas e na vida dos africanos, índios, tudo que eles podiam escravizar. E eles, então, fizeram açúcar, mas só os ricos compravam. E tinha um ditado, até pouco tempo as pessoas sabiam. Diziam: se uma pessoa simples, pobre, trabalhava na casa do rico e comia açúcar, falavam: ué, você está com reumatismo? Você está com doença do coração? É doença de rico. Era só rico que tinha essas doenças. Hoje se tornou super comum, porque açúcar está em tudo praticamente que as pessoas comem. Na massa de tomate, na pasta de dente, nos remédios.
em tudo está. Então, assim, não é para enlouquecer de parar de comer, não vou escovar dente com isso, não. É para que você minimize, pelo menos, a ingestão da própria açúcar. Imagine uma pessoa que come pão branco, arroz branco, um docinho. Isso você está comendo 200 gramas de açúcar por dia. E uma pessoa de 35 anos que come 200 gramas de açúcar por dia, porque fala, eu não como doce, não come doce, mas entra na massa de farinha branca. Com 35 anos, essa pessoa já comeu 3 toneladas de açúcar. Toneladas. Uma criança que toma um copo de refrigerante por dia, já comeu 50, no fim do ano, ela come 50 quilos de açúcar durante o ano. Então, é muito fácil ter osteoporose. Porque a osteoporose é uma porosidade nos ossos, porque nasce osso e morre osso. A gente pensa que o osso não morre, né? Tem o osteoblastos e o osteoclastos. Um morre e o outro come a célula morta. Um faz nascer mais osso, tá? E o que acontece é que se você não repõe o cálcio, certo? Se você fica comendo açúcar, não importa se é algo que vai ser transformado em açúcar. A farinha branca, o arroz branco, pão todo de padaria ali, eles são 99,90 nutrientes para o seu corpo. Isso é científico. Tudo que eu estou falando aqui é estudo científico, tá? Você não precisa acreditar em mim. Você pode simplesmente ir buscar a verdade nos estudos, nos artigos científicos. 99,90 nutrientes, e é chamado na ciência de carboidrato vazio. Ele não tem nada a te oferecer. Eu preciso de carboidrato. E tem gente fazendo aí, gente, olha, emagrecer é tirar o carboidrato. Não faz isso. Você precisa comer carboidrato, mas você não pode comer esses vazios. Então, é importante, onde que eu encontro carboidrato bom? Eu vou encontrar os alimentos integrais de verdade. As pessoas falam, eu vou comprar arroz integral. No supermercado não vai não. Vai comprar na cerealista, compra arroz vermelho, arroz preto, arroz cateto. Não dá para você comprar aqueles arroz, eu vou falar uma marca aqui, né? Lá no supermercado, só que você cozinha ele como um arroz branco. Ele não é um arroz verdadeiro, né? Mas eu encontro carboidratos integrais e naturais. Os naturais, batata doce, inhame, mandioca. O top número 1 é a batata doce. Ela é perfeita, tá? Maravilhosa. Eu encontrei 2 jovens muito malhados, né, no supermercado, cada um com um saco desse tamanho mesmo, um saco de batata doce. E grande assim. E eu falei assim, eu vou perguntar. A curiosidade da nutricionista, eu falei assim, o que vocês vão fazer com esse tanto de batata? Eles falaram, isso aqui virou nosso pão, nosso arroz, a gente não come mais nada desses pães por aí. Olha como eles aprenderem esse ensinamento, foi muito, muito importante. Então, quando a gente vai trocar a nossa alimentação, não basta você trocar, cuidado, porque dentro do mundo natural também existem enganos. Muitas coisas naturais industrializadas, cheias de químicos, né? É interessante que Deus, ele fala aqui no livro Eventos Finais. Esse livro é maravilhoso e nós deveríamos ler bastante. Capítulo 6 é o estilo de vida. Então, aqui diz assim, ó, página 53. Deus está procurando nos levar de volta, passo a passo, a seu desígnio original. Desígnio original. Que o ser humano subsista com os produtos naturais da terra. Então, não é do supermercado, não é da fábrica, não é da indústria. E eu vejo uma paciência de Deus muito grande. Ele disse, Deus está tentando levar-nos de volta passo a passo. Ele não está dizendo, amanhã você joga isso tudo fora. Algumas coisas você pode tirar de uma vez. Quando eu parei eu fui mudar minha alimentação, eu parei com todo tipo de alimento cárneo,
seja frango, peixe, tudo isso eu parei. Mas continuei com queijo, leite, ovos, né? Ainda comi o arroz branco, eu não sabia. Então foi passo a passo na minha vida. E na vida da minha família, foi tudo passo a passo. A gente tomava ainda refrigerante. Ah, Coca-Cola é muito ruim, vamos pro Guaraná, né? A gente ia, né? Desse jeito. Ah, um Guaraná, uma Fanta é bem menos ruim, né? E a gente pensava o que estava fazendo. E a gente vai mudando conforme nós fomos estudando. Tirando a margarina, manteiga, as frituras. Eu amei tirar as frituras, porque eu tinha um medo danado de frita. Sempre queimava uma mão, espirrava um olhinho. Então, a fritura, quem precisa de fritura? Quem precisa de margarina? Quem precisa de manteiga? Ninguém. Para onde vai isso? Para onde vai o que você frita? Vai entupir artérias. Não tem lugar para elas. Não tem lugar. Qual gordura que eu preciso? Eu preciso da gordura. Eu preciso de gordura. Todas as nossas células são recobertas de gordura. É gordura e fósforo. Então, é fosfolipídios, tá? Então, ali dentro, nós temos que comer gordura. Aonde eu encontro gordura? No coco, no azeite de oliva extra virgem, do bom. Azeitona, eu encontro nas sementes, gergelim, linhaça, abóbora, semente de abóbora. E isso é o que você precisa colocar no teu corpo. Agora, regenerar. Eu não falei que nós temos que regenerar o corpo todos os dias? Todos os dias. Qual é o alimento que regenera? Alguém sabe? Isso. Todos os crus. Vitaminas e minerais são os regeneradores. Beleza. Se ela precisar passar tudo, acho que está isso. É que esse aqui eu estou dando um extra da última palestra que eu vi. Agora mesmo eu abro o PowerPoint. São os regeneradores. E eu costumo dizer que você não pode esquecer da regra do REC. Então, quem está escrevendo, escreve aí. R. Você tem que comer alimentos R. Eu vou dar um espaço para deixar escrito o que são. Você precisa dos alimentos E. E você precisa dos alimentos C. Regra do REC. O R, regeneradores. Quem são? Aqueles que te entregam vitaminas e minerais. Todos os alimentos crus. O E são os carboidratos. Eu não posso viver sem carboidrato. Então, eu tenho carboidrato integral e vegetal. E natural, vegetal, né? Todos são vegetais. Então, integral, né? E aquele que é a planta mesmo que você vai comer. Raízes, tubérculos. E eu preciso do C. Quem são os C? São os meus pedreiros. Eles são as proteínas. Agora, eu preciso de proteína de animais? Nenhuma. Falo isso tranquilamente. Ninguém precisa de proteína animal. A gente é tão martelado na cabeça do ser humano que você não vive sem carne, não vive sem ovo, não vive sem leite, que as pessoas acham que sim. Agora, para e pensa um pouquinho. Aonde esses animais que as pessoas comem conseguem proteína? Na terra. Nos alimentos que vêm da terra. Vaca é carnívora? Não. Ninguém come leão. Né? Por aí que eu acho. Alguém aqui come leão? O leão é carnívoro. Ele encontra na carne e aí você pegaria dele também. Não. Galinha é carnívora? Não. Peixe alguns, mas a maioria não. Então, olha só. Nós estamos pegando uma proteína secundária. Segunda mão. Tá? É como se fosse na loja e fala assim, eu só uso roupas usadas. Eu vou na loja e compro só roupas usadas. Então, você está pegando roupa de segunda mão. Você está comendo proteína de segunda mão. A proteína certa é a proteína natural. Ah, mas isso é impossível a pessoa viver desse jeito. E a vitamina B12? Eu sou vegetariana há 42 anos e eu nunca tive problema com B12, porque você encontra nos integrais. Onde que a vaca, que esses bichinhos conseguem B12? Mexendo na terra. Eles descobriram que pessoas que descascam mandioca, olha só, descascam mandioca, que pega aquela casca cheia de barro, né? Lava a mandioca, mexe com a mandioca, descasca a mandioca, não tem falta de B12.
B12 é uma bactéria, tá? B12 não, ela é transformada em vitamina no nosso corpo. Então, onde que eu pego isso? Pisando na terra, mexendo com a terra, plantando e comendo alimentos integrais. Posso tomar suplementação? Deve. Se você pode, ela nem tem uma hipervitaminose. Você pode tomar a B12, é bom que a B12 esteja em nível bom dentro de você. Existe muitas vitaminas B12, até vegana, que eles falam vegano. Tem a B12 citoneurina na farmácia, 5.000 UI, que pode comprar sem nenhuma restrição, não precisa receita, você pode tomar B12. Quem mais tem falta de B12? Quem come carne. Isso já é estatística, tá? A carne, ela não vai te trazer tudo que você pensa. E quem é que veio quebrar o mito de dizer que eu preciso de carne, de ovo, de leite, de queijo? Os atletas veganos. E eles vêm provar que não precisa mais disso. Não precisa. Nada de animal eles comem. E eles são atletas. Porque a proteína cria músculo. A proteína ajuda a criar músculos. E eles precisam de músculos, mas eles não buscam nos animais. Tá? Agora, adventista não é vegano. Esses tempos, um irmão foi buscar para pregar na igreja e disse: irmã, nós fizemos um almoço totalmente vegano para você. Você é vegana? Eu falei: não, irmão, eu não sou vegana. Como que você não é vegana? Fizeram almoço tudo vegano. Eu falei: não, eu não sou vegana, não. E ele: não, mas não é possível. Eu falei: irmão, eu sou vegetariana estrita. Não é com R. Restrito é proibido. Estrita com S, que é uma confusão que a maioria faz, é quando você é totalmente vegetariano. Porque tem o vegetariano que é o ovo-lacto e tem o estrito. Por que eu não sou vegano? Porque eu não cuido da filosofia como eles. Essa filosofia não é boa, se a gente for estudar, tem muita coisa ruim que veio do passado. O que acontece é... Eu quero falar de 2 detalhes, abrir o PowerPoint para a gente estudar. Por que Ellen White escreveu que nós, adventistas, deveríamos parar de comer carne? Ela diz: chegará um tempo que até mesmo aquelas pessoas que não são adventistas deverão deixar de comer carne. E quando eu falo carne, eu estou falando carne de vaca, de frango, de peixe, de carneiro, de suíno, que eu acho que aqui não tem ninguém que come de suíno. Mas o que acontece é o seguinte: hoje eles aprenderam a fazer carne. Eles colocam os animais em confinamento e eles aplicam hormônios de crescimento, o mesmo que vai causar câncer. Por que tem tanta gente com câncer? Porque o câncer hoje vem da carne, do leite, do queijo e dos ovos. Não se deixe enganar. Quem come queijo, leite, ovos e carne tem portas abertas para o câncer entrar. O doutor Alberto Peribanês, ele é médico não adventista, é doutorado várias vezes na Alemanha, estudou na Ludwig Universität, ele é professor de medicina, ele não tem fogão na casa dele. Se ele fosse adventista, muita gente ia dizer: caramba, ele é um cara muito radical. Mas ele é médico, e ele estudou e ele escreveu um livro, que o título do livro é Lugar de Médico é na Cozinha. E Lugar de Médico é na Cozinha, e ele tentou, as editoras, para fazer o livro dele, ninguém queria ler. O quê? Um médico escreveu um livro com um nome desse? Não, isso não é nome para um médico. Isso não leva a uma ideia científica. Ele diz: é esse o título e acabou. A empresa que fez o livro dele vendeu bilhões e ainda vende. Ele ensina a fazer germinado, broto. Ele tem criança, ele cria a criança dele só com alimentos crus. E ele diz: na minha casa não tem fogão. E eu faço pão e asso no sol. Aí as pessoas perguntam: pão de farinha de trigo no sol? Claro que não é de farinha de trigo. Ele amassa e mistura um monte de grãos, ali, comendo um pouquinho, dá para comer, senão é óleo demais, igual eu falei para você, Então, ele mistura grãos, castanhas e outros, e põe lá para dar aquela secadinha no sol, e tem os biscoitinhos ali, come com patê e tal, natural, e é médico.
Dr. David Servan Schreiber, ele disse, todos nós que estamos, inclusive eu, temos a semente do câncer dentro de nós. Então você vai dar fertilizante para ela crescer? Para o câncer crescer? Ou você vai abafar e não vai dar fertilizante para o câncer? Quais são os fertilizantes? O fertilizante mais forte para o câncer se chama açúcar, doces. Esse é o fertilizante mais forte. Mas por que eu não vou comer carne, afinal? A carne de vaca, principalmente, ela tem hoje nitrito e nitrato. Dentro do seu intestino, ela se transforma em nitrosamina. Fora tudo que eles colocam nos animais, e todos os animais que vão para a sua mesa estão com câncer. Todos os animais. Nitrito e nitrosamina é um químico, porque é o seguinte, ao eles colocarem o animal em confinamento, esse animal fica todo adoecido por dentro. Deixa a carne de vaca na geladeira por alguns dias e ela fica de que cor? Preta. Essa é a cor da carne do animal, doente. Dentro dele a carne está preta. Quando eles matam o gado e vê a carne preta, eles colocam essa tinta, nitrito e nitrato. Que aquilo que você vê vermelhinho na bandeja é nitrito e nitrato, e não sangue, tá? Quando esse nitrito vai acabando lá na geladeira, vai mostrar a cor da verdadeira da carne, que é preta, escura. Então, dentro do seu intestino, o nitrito e o nitrato se transformam em nitrosamina. Eu diria que é uma bomba relógio para fazer o câncer acontecer dentro do corpo das pessoas. Agora, um frango botava um ovo por dia, saía cantando. Hoje o frango não canta mais, porque ele é obrigado, a galinha é obrigada a botar 8 ovos por dia. Aí as pessoas dizem, mas a galinha caipira, eu só como caipira. Não tem mais caipira, porque ela come ração, não existe. E além disso, Deus está dando uma ordem para a gente parar de comer carnes, comer comidas de animais. Eu vou provar para você o porquê que Deus pede isso. E esse é um caminhar para o céu. E eu sei que a igreja adventista, ela tem uma cautela para dizer para você, olha, muda sua alimentação. E você vai ver que essa cautela acabou. Se você quer ir para o céu, o tempo acabou, o tempo é agora. O tempo de mudar o estilo de vida é agora. Escolhas, você tem toda a liberdade de escolher. Eu não estou aqui para te obrigar, nem Deus está para te obrigar. A igreja não vai te obrigar a parar de comer alimentos de origem animal. Mas hoje você vai ver o porquê que você deveria parar, se realmente você quer ir para o céu. Então, existem textos pesados de Ellen White que ela fala, eu não vou mostrar nenhum para você. Se você quiser, você vai ler. Porque eu não vou mostrar, eu estou mostrando o lado científico do que esse alimento faz dentro de você. Tomar leite, não tem cálcio? Afinal, o leite é o que ajuda a gente a não ter osteoporose, é o que as pessoas pensam. Mas o leite não tem o cálcio necessário que você precisa. Você quer realmente ingerir um alimento que tem cálcio? Você precisa comer gergelim. Gergelim branco e o gergelim preto. O preto é mais forte ainda, 900 vezes mais cálcio que o leite. E numa palestra que eu vou, não beba um copo de leite de gergelim, tá? Não beba, porque é cálcio demais, é cálcio demais. Então você pode beber ali um quarto de leite de gergelim, misturado com outros leites, de soja, de inhame e outros. Eu vou postar mais uma vez, ele vai postar o Sandro, fiquem ligados, para vocês receberem um livro de presente, onde você vai aprender a fazer vários leites vegetais e vários alimentos também. Que se alguém quiser, a gente vai dar de presente para vocês. Eu vou mandar para vocês. Então, há um engano de dizer, a proteína só da carne, cálcio só do leite, nada disso. Onde eu encontro a proteína mais rica, uma das mais ricas, na ervilha. Ervilha verdinha. Eu encontro, segundo o Dr. Thomas Campbell, que ele é altamente estudado, cientista, ele diz que 2 colheres de espinafre suprem suas necessidades de proteína diária. E hoje nós sabemos que o Oro Pronobis, você come 2, 3 folhas de Oro Pronobis, olha lá no campo, 3 folhinhas por dia, e é gostosa, você pica na salada, bate, sim. Posso congelar? Pode congelar. Pode congelar a couve, sim, pode. Olha, Pronobis eu como.
Eu tenho uma plantinha lá em casa, eu vou lá e tiro. Delícia, depois eu quero uma mudinha. A minha gata comeu até quase a raiz, menina. Como? Não, espinafre você pode comer ele refogadinho com pouco óleo, pode comer, porque ele é difícil comer cru. Mas você pode comer ele levemente cozido ali, né, com pouco óleo, tá? Então nós não precisamos. Ovo, você quer as substâncias do ovo? Você acha todas elas na linhaça. Tanto que você pode fazer bolo, tudo. Precisa ovo e ela não precisa a quantidade de ovo que eles fazem. Quando eu me tornei vegetariana, e parei de comer queijo, eu queria comer pão de queijo. Aí eu fui fazer um pãozinho de queijo sem ovo, né? Aí eles pedem 8 ovos numa medida de pão de queijo, né? Aí eu coloquei 8 colheres de linhaça, substituindo. Abusivo, virou puro óleo, não precisa. Depois eu fiz com 2 colheres de linhaça, ficou perfeito. Entendeu? Você tritura ela e ela vira, e põe na água quente, não muito, né? Ela vira um gel. Esse gel é o ovo. Tem tudo que tem no ovo, tem na linhaça. Então, Deus deixou tudo para nós. Para a gente comer sem essa necessidade de comer animais ou coisa, de animais. O que acontece eu sei que a maioria de vocês gostam muito de queijo, aquela pizza do final de semana, e eu quero dizer para você que eu também gostava muito de queijo. Até que eu descobri o seguinte, num livro que eu li de animais, pouco tempo de adventista, paramos de comer carne, e tudo era queijo, tá? Batata assada e brócolis com queijo, pão de queijo, sanduíche de queijo, bolo de mandioca com queijo, ricota e tudo. Eu batia a ricota com iogurte natural, fazia um patê, tudo. Aí, de repente, fazia aquele queijo cremoso, eu leio no livro. O queijo jamais deve estar na mesa do adventista. Não. Parar de comer carne, tudo bem, mas parar de comer queijo. Aí eu achei uma grande solução. Falei com meu esposo, eu acho que Deus falou isso, que eu sei que o queijo destrói as bactérias boas do seu intestino. Destruiu as bactérias boas do seu intestino, os vermes e fungos tomam conta do teu corpo. Aí eu falei, ele falou pra gente isso, Vanderlei, e ele também chateado, querendo comer queijo, agora falando isso. É pra gente comer mais aveia, linhaça, chia, bora no queijo. Achei uma grande desculpa, mas não foi isso que Deus falou. Ele falou, jamais deve estar na mesa do adventista. Aí o que acontece? O pastor, que era meu vizinho, a esposa dele, o pastor Kowalczuk, falou, ela está fazendo uma pesquisa aqui sobre queijo e descobriu que todos os queijos são feitos de quê? De que é feito queijo? Da acidez do estômago do suíno. Aí eu não vou comer queijo mais. Aí para mim, o alimento que foi mais difícil de abandonar foi o queijo. O alimento mais difícil de abandonar para mim foi o queijo. Aí eu pensei, e agora? Só que você vai parar de comer queijo, que eu falei isso? Eu espero que sim. Mas você vai parar de comer queijo porque Deus falou para você não pôr queijo na sua mesa? Ele espera que sim. Mas se isso não te convenceu, eu vou te falar mais uma para você ver se convence. O que substitui o queijo? O que substitui o queijo? Para começar, a gente não precisa de substituto para o queijo. Eu sou um rato. A gente não precisa de substituto, mas eu vou te dar a solução. Quando eu parei, eu também pensava, sabe qual que era a minha pergunta? Mas são todos os queijos. Tem que existir um que não tem esse negócio. Não tem. Queijo vegano. Aí chegou nessa. Eu encontrei na Superbom, ela fez o queijo vegano. O queijo vegano é natural? Não. É uma coisa? É. Mas ajuda a gente a fazer a transição. Então não é para você comer o resto da vida queijo vegano. Hoje eu pelo menos não como. Se eu quiser fazer uma lasanha lá no fim do ano, uma vez por ano, aí talvez eu faça. Mas já tem 3 anos que eu não faço a lasanha no Natal com queijo. Mas se der vontade, eu vou pegar um queijinho vegano e vou fazer. Mas ele me ajudou a deixar o queijo e começar a comer um queijinho junto com aquelas coisinhas que eu gosto, né? Gostava na época.
Mas aí você ainda quer comer queijo. Ah, não, eu vou comer queijo, Eu vou dizer para você, você não vai saber se o queijo que você está comendo é feito de leite. Eles criaram uma nova fórmula de fazer queijo. Eles estão fazendo queijo usando o cérebro e as vísceras do porco. E ele derrete com a gordura que tem no cérebro. Eu posso mandar para vocês. O artigo científico falando que hoje eles estão fazendo muito queijo com as vísceras e cérebro. Agora você não vai saber se está comendo cérebro de porco. Opa, de suíno. Eu faço meu. Hã? Eu faço meu queijo. Me dá receita. Tá, e como que você faz seu queijo? Eu pego o leite da vaca, ponho uma xícara de vinagre e tá feito o queijo. Pois é, mas agora chegou a hora de parar de comer até leite, tá? É o que eu estou falando. Vai aos poucos, isso aí não é um queijo, mas ele não derrete ou vira uma ricota. Mas é uma ricota. Com limão ainda é melhor, mas eu fiz isso muito, gente. Eu fiz a ricota muito, é aquilo que eu falei, passo a passo. O que esse leite vai fazer no meu intestino? Ele é fermentativo. Ele vai fermentar. Então, o que você puder fazendo de mudanças, vai fazendo, tá? Vai fazendo. Agora, que tipo de câncer, qual é o câncer mais temido pelos homens? Não é. Só que os homens não sabem. Tem um câncer que deveria estar na mente dos homens, que é o mais temido. Não é de testículos. É o câncer peniano. Sabia? E tudo que você comer de origem animal, ele vai trazer uma abertura muito grande para que o homem tenha câncer peniano. O Brasil é considerado o país que é o campeão, tá, de câncer peniano. Eu não vou falar porque está gravando o nome do hospital aqui em São Paulo. Um dos grandes hospitais em São Paulo, todos os dias é diagnosticado mais 30 pessoas, homens com câncer peniano. Qual é a solução? Amputação peniana. Eles tiram o órgão masculino do corpo do homem. Igual o seio da mulher, né? Não, a pessoa morre. Todas as pessoas dos hospitais que eu conversei de Salvador, uma irmã falou, ela veio na frente da igreja falando, eu tenho que falar, irmã, eu sou enfermeira na área de oncologia, instrumentalista, eu passo os instrumentos para o médico e todos os dias nós fazemos 4 amputações penianas. Agora você está entendendo que Deus pediu para parar de comer esse tipo de alimento? Por quê? O inimigo não sabe mais aonde ele chega para dar gargalhadas. Eles falam que não come alimento de suíno, mas está comendo queijo. Está comendo gelatina. A gelatina é feita do couro do suíno. Tá? Então, cuidado, tem muitos alimentos que levam a isso. Mas, agora, eu quero abrir o PowerPoint. E como a gente começou... É o segundo, irmão? É o primeiro? Eu acho que eu vou lá para... Não, tudo bem, eu começo aqui. É de baixo, né? Tá, é de baixo. Ok. Mas eu quero falar agora um pouquinho das profecias para vocês.